Há mais de um mês, a Ucrânia iniciou uma operação militar ousada para invadir a região de Kursk, na Rússia. No começo, o movimento se mostrou como uma conquista rápida e implacável, resultando na ocupação de mais de 1.000 quilômetros quadrados pelas forças ucranianas. A mídia ocidental, sempre inclinada a sensacionalismos, rapidamente retratou esse avanço como um golpe decisivo, que alguns acreditavam ser capaz de desestabilizar o governo russo e acelerar o fim da guerra. No início, a incursão parecia ter sido bem-sucedida. As forças ucranianas avançaram rapidamente, conquistando áreas que eram, até então, de controle russo, e a vitória inicial foi comemorada com grande entusiasmo em Kiev. O governo ucraniano e seus aliados ocidentais rapidamente começaram a usar essa conquista como prova de que a guerra ainda poderia ser vencida pela Ucrânia, mesmo após anos de impasses. A mídia ocidental, conhecida por sua parcialidade, começou a divulgar manchetes dramáticas, prevendo a iminente queda do governo de Vladimir Putin e o colapso do exército russo. A narrativa sugeria que a invasão de Kursk seria o catalisador para uma série de derrotas russas que eventualmente levariam ao fim da guerra. Entretanto, essa visão otimista desmoronou rapidamente conforme os eventos se desenrolaram. Apesar do sucesso inicial, a operação revelou-se um desastre colossal para Kiev, tanto no campo militar quanto no político. As forças ucranianas, embora tenham conquistado um território considerável, começaram a enfrentar uma crescente resistência russa. O avanço ucraniano tornou-se insustentável e as baixas começaram a aumentar, revelando as fraquezas da estratégia. Quando Zelensky e seus oficiais do alto comando ucraniano planejaram a incursão em solo russo, tinham metas ambiciosas em mente. Entre elas, destacava-se o objetivo de deslocar as tropas russas da frente em Pokrovsk, uma cidade ucraniana estratégica que serve como principal centro logístico para as forças armadas do país na linha de frente. A lógica por trás dessa estratégia era que, se a Ucrânia conseguisse forçar a Rússia a retirar suas tropas de Pokrovsk para defender Kursk, isso aliviaria a pressão sobre as linhas de frente ucranianas, dando a Kiev a chance de recuperar território no leste da Ucrânia. Além disso, o governo ucraniano pretendia usar os territórios conquistados em Kursk como moeda de troca em futuras negociações de paz, acreditando que a ocupação de uma área dentro da própria Rússia colocaria Moscou em uma posição vulnerável nas negociações. Entretanto, os resultados no campo político e militar foram diametralmente opostos aos esperados pelo governo de Kiev. As forças russas, ao contrário de deslocarem suas tropas do leste da Ucrânia para defender seu próprio território, perceberam que a invasão de Kursk drenou algumas das melhores unidades ucranianas, que antes estavam estacionadas no Donbass. Isso criou uma lacuna significativa nas defesas ucranianas em direção a Pokrovsk, que os russos rapidamente exploraram. O exército russo intensificou sua ofensiva com uma força devastadora, aproveitando a fragilidade nas linhas de defesa ucranianas. Em pouco tempo, conseguiram capturar várias localidades, como a cidade de Novohrodivka, ficando a apenas 8 quilômetros de Pokrovsk. O mês de agosto, que marcou o início da invasão de Kursk, foi o período em que os russos mais avançaram em território ucraniano desde outubro de 2022. Durante esse mês, as forças russas conseguiram capturar cerca de 477 quilômetros quadrados de território ucraniano. Esse avanço significativo demonstrou que, longe de ser uma distração, a incursão ucraniana em território russo apenas serviu para intensificar os problemas que Kiev enfrentava no campo de batalha. A situação tornou-se tão preocupante que até membros do alto escalão político da Ucrânia começaram a manifestar sua insatisfação com a operação em Kursk. A deputada Mariana Bezula, membro do Comitê de Defesa da Ucrânia, criticou publicamente a realocação de tropas para a frente em Kursk, afirmando que isso deixou as defesas ucranianas no Donbass vulneráveis. Em uma publicação no Facebook, ela expressou sua frustração. Retiraram tropas de Novohrodivka, ao sul de Pokrovsk, onde havia fortificações de qualidade, prontas para resistir a uma ofensiva russa.
Mas quando as tropas de Moscou chegaram, não havia ninguém para defendê-las. As linhas estavam completamente vazias. Besula foi ainda mais longe, acusando o comandante das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, de traição, afirmando que ele não acredita genuinamente na vitória da Ucrânia e que estaria preparando uma rendição do exército ucraniano ao governo russo. Além de Besula, outros militares também expressaram suas preocupações. Um comandante da Força Aérea Ucraniana publicou na rede social X: "Nunca vi um avanço russo tão rápido. É impressionante. O problema é o mesmo de sempre. Não temos infantaria suficiente, nem artilharia, e estamos com escassez de munições e drones." A superioridade russa em poder de fogo e tecnologia tem se mostrado devastadora para as nossas defesas. Às vezes, precisamos lançar até 15 ataques para destruir um único tanque russo. Tudo está desmoronando muito rápido. Pokrovsk cairá mais rápido que Bakhmut, lamentou o comandante. Outro erro de cálculo grave do governo ucraniano foi acreditar que poderia usar os territórios conquistados em Kursk como moeda de troca para forçar Putin a devolver as áreas ocupadas pelo exército russo na Ucrânia. No entanto, dificilmente o presidente russo aceitaria uma proposta como essa, visto que controla atualmente mais de 20% do território ucraniano, enquanto Kiev ocupa uma área significativamente menor e de menor valor estratégico em Kursk. Putin, um estrategista experiente, sabendo que a Ucrânia está em uma posição de fraqueza, dificilmente cederia qualquer território em troca de uma área relativamente insignificante dentro da Rússia. A situação está tão crítica que nos últimos dias, até mesmo os avanços ucranianos que antes aconteciam de forma acelerada em Kursk, começaram a estagnar. As forças russas cercaram as áreas controladas pelos ucranianos com dentes de dragão e campos minados, tornando o deslocamento de veículos blindados extremamente difícil. Muitos desses blindados foram destruídos ao tentar superar as barreiras russas, comprometendo seriamente a logística ucraniana. Essa situação forçou boa parte das tropas ucranianas a se renderem por exaustão ou refugiarem em áreas florestais enquanto eram constantemente bombardeadas pela artilharia e aviação russa. Ao analisarmos as consequências da invasão de Kursk, fica claro que essa operação foi, na verdade, uma medida desesperada do comando de Kiev. Após a fracassada contraofensiva do ano passado, que não conseguiu recuperar os territórios controlados pela Rússia, o governo ucraniano se viu pressionado por seus aliados ocidentais a demonstrar resultados concretos que justificassem a continuidade do apoio militar e o envio de armas. Zelensky, ciente de que esse apoio poderia ser drasticamente reduzido com a possível vitória de Donald Trump nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, decidiu apostar tudo na invasão de Kursk, acreditando que poderia obter resultados rápidos e favoráveis. No entanto, apesar de alguns avanços iniciais, a operação resultou em perdas catastróficas para o exército ucraniano, com mais de 12 mil soldados mortos, levando muitos especialistas a afirmarem que as vitórias ucranianas em Kursk foram vitórias de pirro, conquistas que no longo prazo não se sustentariam. Em conclusão, a invasão de Kursk revelou-se muito mais do que um simples erro de cálculo. Ela expôs a fragilidade das estratégias ucranianas e as limitações da capacidade de resposta militar de Kiev. Embora a operação tenha sido inicialmente recebida com otimismo e descrita como um avanço estratégico significativo, a realidade demonstrou que, na guerra moderna, um sucesso tático temporário não garante uma vitória estratégica. Portanto, a invasão de Kursk deve ser vista não apenas como uma falha tática, mas como um ponto de inflexão que revelou as vulnerabilidades e os desafios enfrentados pela Ucrânia.